Você conhece o Easy Stretching? Eu costumo falar brincando com os meus alunos que se eles souberem escrever e falar esse nome certo, já é meio ponto na nota garantido, porque é um nome meio complicado, né? Um palavrão. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é esse tal do Easy Stretching, né? São exercícios com finalidades muito interessantes e eu vou mostrar para vocês aqui 8 práticas do Easy Stretching que podem ser muito úteis para você mesmo aplicar ou para você aplicar nos seus pacientes. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga. Aqui é o nosso espaço para a gente falar de exercícios terapêuticos. E hoje chegou a vez da gente falar sobre iso-stretching. Então, o que significa esse nome? Antes de tudo, o iso-stretching é visto como a arte de abrandar e fortificar o corpo através de exercícios propícios. É uma prática de exercícios terapêuticos que é também chamada como uma ginástica postural, global e também ereta. Aqui no Easy Stretching, a gente não está falando de exercícios pensando numa única região do corpo, como, por exemplo, exercícios para o joelho ou exercícios para o ombro. Não, aqui a gente sempre vai observar o sujeito como um todo e os exercícios têm efeitos globais no corpo também. E é chamada também como uma ginástica ereta, porque ela tem como uma das bases, né, um dos princípios do Easy Stretching, é promover uma boa postura corporal. Hoje em dia, quando a gente fala de correção postural, é algo que rende muita discussão, porque nem todas as posturas devem ser corrigidas, nem todas as assimetrias posturais devem ser motivo de preocupação. Mas a gente sabe que uma boa postura vai favorecer alguns movimentos, vai permitir uma amplitude de movimento maior e favorece o equilíbrio corporal. O stretching é um método composto por exercícios que envolvem contrações isométricas de intensidade leve e moderada, que envolvem exercícios generalizados realizados em posições estáticas que visam preservar as curvaturas fisiológicas da nossa coluna vertebral. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de exercício que é feito no Easy Stretching. Eu vou falar detalhadamente sobre ele um pouco mais adiante. Mas a gente percebe aí que são exercícios que focam o alongamento e também o fortalecimento corporal. É também chamado de método postural. A gente vai perceber que no Easy Stretching todos os exercícios são feitos priorizando a posição correta da coluna, sem compensações, respeitando todas as curvas fisiológicas, as lordoses e as cifoses. O Easy Stretching também é considerado um exercício global, porque todo o corpo é trabalhado em cada exercício. A contração muscular e o alongamento são incluídos em cada uma das posturas trabalhadas. A gente fala também que é uma ginástica ereta, porque em todos os exercícios a gente vai enfatizar o alto crescimento ou o alto engrandecimento da coluna. A gente costuma dar um comando verbal para o paciente nesse contexto, que é: imagina que tem um fio te puxando para cima, para ele entender que ele tem que se manter ereto. O Easy Stretching tem como objetivos fortalecer a musculatura, aumentar a flexibilidade muscular e corrigir ou melhorar a postura do indivíduo. Além disso, vai aprimorar o controle neuromuscular, vai também aprimorar ou aumentar a consciência corporal. No contexto do Easy Stretching, né, o comando verbal que a gente vai dar ao paciente envolve também uma atividade expiratória. Ele vai fazer contração durante o tempo de uma longa expiração. Então, basicamente, o Easy Stretching tem esse tripé: o controle respiratório, o domínio das sensações corporais e o domínio da posição. E isso tudo, meus amigos, a gente não deve se enganar, né? Envolve sim um grande trabalho muscular. O gasto energético envolvido na prática do Easy Stretching é muito grande. Algumas pessoas têm a falsa impressão de que o Easy Stretching é ginástica para idoso, exercícios leves de fisioterapia. Não é nada não. Para fazer com qualidade, com precisão, vocês vão ver que não é uma coisa assim tão boba assim. No Easy Stretching, então, a gente trabalha fortalecimento isométrico, envolve um grande trabalho dos músculos abdominais, também dos glúteos, flexores de quadril, os músculos do assoalho pélvico, além do alongamento global, o autocrescimento ou autoengrandecimento,
a respiração e o posicionamento adequado entre o quadril e a coluna vertebral. Com tudo isso, ele acaba sendo um ótimo exercício para estimular a coordenação, a propriocepção e a percepção corporal do paciente. Nós temos alguns estudos com resultados interessantes sobre o easy stretching. Eles demonstram os benefícios dessa prática sobre alterações posturais, quadros de dor da coluna vertebral, também melhoria sobre a capacidade respiratória e também na capacidade funcional de idosos. Eu coloquei aqui para vocês algumas regrinhas, algumas características gerais que fazem parte do easy stretching. Então, a recomendação é que o tempo de manutenção da postura seja de pelo menos 6 segundos. Então, enquanto a postura é mantida, o praticante deve manter uma expiração profunda e prolongada de no mínimo 6 segundos. É claro que, com o passar do tempo, essa capacidade tende a melhorar, então ele pode até passar de 10, 15, 20 segundos. Mas a gente coloca ali como base 6 segundos. Depois desse momento expiratório, a gente pede para que o sujeito relaxe, mas não pode despencar, né? Não pode perder a posição de base. Ele deve manter o seu alinhamento corporal, mesmo após essa fase, esse período expiratório. O easy stretching também preconiza o enrijecer em vigília, né? Que é um termo que eles usam, que nada mais é do que manter um alinhamento da coluna, né? Não perder a sinergia adequada entre a musculatura lombar, a região pélvica. Então, essa região abdominal, né, que está destacada na imagem, é uma área que vai ser muito foco de atenção no easy stretching. Nessa prática, a gente não admite que o indivíduo fique naquela postura desleixada, com a musculatura encurtada, né? O enrijecer em vigília é algo que vai ser sempre solicitado, né, pedido ao paciente. Então, na hora do vamos ver, né, na hora da prática do exercício do easy stretching, 3 pontos são fundamentais. E aqui eu tô falando para qualquer exercício de easy stretching, tá? Não tô me referindo a um específico. Em todos eles, a gente tem que ficar atento a essas 3 questões. A primeira é a expiração, que deve ser profunda e prolongada. Como eu falei antes, o mínimo desejável é de 6 segundos. E para eu conseguir fazer uma expiração profunda e prolongada, eu preciso antes fazer uma boa inspiração. Então, a gente também pode dedicar alguns momentos nessa prática a ensinar o paciente a fazer uma respiração diafragmática, porque isso vai otimizar também a sua expiração. O segundo ponto é a depressão das escápulas, ou seja, não se deve fazer os exercícios com o ombro lá em cima, né? Aquela musculatura tensa, aquele ombro que está encostando na orelha, isso não pode acontecer. A gente pode dar estímulo tátil, inclusive, orientando essa pessoa a ficar sempre com as escápulas deprimidas. E o terceiro ponto é o autocrescimento ou autoengrandecimento da coluna vertebral. Ou seja, enquanto as escápulas se deprimem, a coluna deve crescer. A gente pode usar então aquele comando verbal que eu falei. Imagine que tem um fio te puxando para cima. Então, dentro das possibilidades do seu paciente, né? Claro que se ele tiver uma coluna mais rígida, isso pode não ser totalmente possível, mas dentro do que for possível, a gente vai buscar promover esse alinhamento da coluna, preservando e respeitando as curvaturas fisiológicas. Dentre os exercícios que eu vou mostrar aqui, a gente pode fazer muitas adaptações, tá, gente? Porque tem muitos exercícios que pode ser que seu paciente não consiga fazer de início. E tá tudo bem. Não é por causa disso que ele vai deixar de fazer o stretching. A gente simplesmente faz adaptações. E alguns recursos, alguns acessórios podem ser usados também, como o bastão, a bola. E nesse processo de ensinar o movimento ao paciente, é recomendável que a gente faça cada movimento, cada postura, pelo menos por 3 vezes. Sendo que a primeira é para o paciente entender o que você quer propor a ele. A segunda é para fazer ajustes, para você corrigir os movimentos. E a terceira é para um aprimoramento, para ele executar da melhor maneira. Então, eu vou dividir aqui alguns exercícios que eu selecionei. São 8 exercícios de easy stretching. E esse aqui já é o primeiro. Eu vou deixar aqui, então, em tela maior, para vocês visualizarem melhor. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui, então? A gente vai pedir para o nosso paciente ficar em pé, com os 2 pés bem apoiados no chão,
levemente afastados, pode ser uma leve rotação externa de quadril também. A gente percebe aqui claramente, né, nessa imagem no plano sagital, a flexão de joelhos que ela faz, associada a uma extensão de membros superiores, bilateralmente, extensão de cotovelos e extensão de punho. E ela faz tudo isso sem perder o alinhamento da coluna, como é um dos princípios do stretching. Então, preste atenção a todos esses detalhes do exercício. Lembre também que não se deve fazer a manobra de valsalva. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo no canal explicando direitinho. Basicamente, é prender o ar. Então, não pode prender o ar enquanto está fazendo exercício. Se for muito difícil, se você estiver diante de uma pessoa com muitos encurtamentos musculares, essa amplitude de extensão de ombros pode ser reduzida. Você pode não fazer com extensão de punho inicialmente. Você vai, logicamente, aplicar esses exercícios depois de ter feito uma avaliação. Então, você já conhece a amplitude de movimento, a flexibilidade do seu paciente. Vamos para o próximo, então? Ixi, olha só esse exercício, gente. Parece bobinho, parece só uma coisa assim de colocar a mão no chão, mas tem vários detalhes ali que eu quero comentar com vocês. Então, a gente vai pedir para a pessoa afastar os pés, os dois pés totalmente apoiados no solo, joelhos estendidos. E eu vou pedir para essa pessoa tentar encostar as mãos no chão, mas não é de qualquer jeito. Repare bem na coluna dela. Ela faz essa flexão de tronco preservando as curvaturas fisiológicas. Então, para fazer isso, requer um grande alongamento dessa musculatura posterior. E ela não só consegue colocar a mão no chão, como ela coloca a palma da mão inteira, né? Ela humilha a gente. Então, a gente não necessariamente precisa chegar até esse ponto. Claro que é desejável, mas se não for possível de início, tudo bem. Dá para a gente ajustar também a abertura da perna. Então, quanto mais aberta, abduzida a perna estiver, mais fácil vai ser alcançar esse objetivo. Procure perceber onde estão os pontos fracos dessa pessoa, né? Quais são os músculos mais encurtados, quais são os verdadeiros culpados ali por limitar esse movimento. Em alguns casos são os isquiotibiais, em vários casos a gente tem todo um comprometimento ali muscular, de músculos encurtados, né? Então, esse exercício também, ele joga um holofote ali para as regiões que estão mais limitadas. Essa posição de punho que ela fez também é interessante para promover um alongamento dos flexores de punho. Então, reforça aquilo que a gente comentou no começo, que é uma ginástica global. Ela trabalha diversos elementos, diversos grupos musculares simultaneamente. Esse daqui é um exercício simpático, vai? Esse daqui que eu chamei de posição 3, é um exercício que é feito na posição sentada e é um exercício assimétrico. Então, se for interessante no seu contexto terapêutico propor assimetrias no exercício, esse exercício pode ser uma boa opção. Então, vamos lá. Sentado, com as pernas levemente abduzidas, joelhos estendidos, tornozelo em dorsiflexão bilateralmente. E o que ela está fazendo? Ela está encostando o braço direito no pé direito, com um ótimo alinhamento de coluna, como sempre. E olha só que interessante, o lado oposto está fazendo um movimento de rotação. E olha só que interessante aqui, ela está colocando a mão na região occipital, né, a mão esquerda, e fazendo uma rotação do tronco para a esquerda, levemente para a esquerda. Essa posição do membro superior esquerdo leva também a um alongamento do músculo peitoral maior. Então, essa posição de membros inferiores leva a um alongamento dos isquiotibiais e do músculo trícepsural. Ela precisa ter uma flexibilidade de tronco, também necessária para chegar até o pé, e também faz um alongamento do peitoral maior do lado contralateral. Dependendo do seu paciente, do seu aluno, pode ser interessante trabalhar somente um dos lados. Não necessariamente tem que fazer direita e esquerda na mesma proporção. E olha que legal, né, pessoal? É um exercício que dá para fazer em casa, dá para fazer num espaço pequeno. Não precisa de recursos caros, né, materiais. É uma prática que não exige grandes espaços nem grandes recursos. Vamos para a posição 4 agora. E nessa posição, a gente tem muita semelhança com aquele exercício abdominal clássico. Aquele de academia, né, tradicional, que a pessoa fica deitada no colchonete e levanta o tronco.
Só que aqui, os movimentos são feitos de maneira lenta. Aqui a gente não está preocupado com quantidade de movimento, e sim qualidade. Enquanto a pessoa está fazendo a expiração, ela vai elevar o tronco lentamente. Então, a gente tem aqui na imagem a posição inicial à esquerda e a posição final à direita, mantendo os membros superiores paralelos em relação aos membros inferiores. Já aproveitando o gancho aqui para fazer uma pequena análise muscular, na fase de subida, a musculatura abdominal, aqui o reto abdominal, está sofrendo uma contração concêntrica. Enquanto desce, quando ela vai desacelerando, retornando à posição inicial, ela faz uma contração excêntrica. Então, o interessante é enfatizar não somente a ida, mas também esse retorno, que é quando a gente tem uma importante contração excêntrica dessa musculatura. E esse é o quinto exercício que eu selecionei para trazer para vocês sobre easy stretching. Vamos fazer uma análise sobre ele também. E o que a gente pode considerar aqui? Então, para chegar nessa posição, a gente tem que deixar o sujeito com as pernas levemente afastadas, pés totalmente apoiados no chão, uma leve rotação externa bilateral de quadril e depois um agachamento. Um agachamento que pode parar ali naquela amplitude na qual o joelho fica próximo de 90 graus de flexão. O bastão que ela está segurando nas mãos é opcional. Ele também serve para guiar o movimento, para a gente ter uma noção do quanto, né, de abertura pode se fazer ali dos braços. Mas se você não tiver um bastão, dá para fazer sem também, sem problema. A coluna sempre perfeitamente alinhada, né? Então, as cifoses e as lordoses são mantidas. Lembrar do componente respiratório, né? Uma longa e profunda expiração. E aí é botar os músculos para trabalhar. A gente tem aqui uma intensa ativação do glúteo, de quadríceps, de abdutores de quadril. E a gente pode deixar esse exercício mais fácil ou mais difícil de acordo com a amplitude de movimento adotada no quadril. No quadril e no joelho, né? Então, um agachamento mais próximo de 90 graus, como ela está fazendo ali, vai recrutar mais intensamente a musculatura se comparado a posições iniciais de agachamento. O ideal é não deixar muito fácil também, né? Claro que vai depender de cada caso, de cada paciente, mas dá para se trabalhar quase sempre numa intensidade leve a moderada ali com grande parte das pessoas. Lembre-se também da depressão escapular. Nesse exercício é muito comum a pessoa elevar muito os ombros, né? Então ela quer segurar o bastão, quer fazer a abdução e acaba tensionando demais aqui a musculatura da cintura escapular. O paciente deve ser orientado a não fazer. A sexta posição que eu selecionei para vocês é essa aqui, na qual a gente muitas vezes associa também a algo mais fácil, mais simples, né? Mas na prática nem sempre é o que acontece. Aqui, então, a pessoa deve ficar sentada logo de início e depois cruzar uma perna sobre a outra, da forma como ela colocou ali. É aqui que o bicho pega muitas vezes, porque tem muita gente que, por causa de encurtamentos musculares, não consegue cruzar uma perna sobre a outra e manter a coluna alinhada, tá? Então, assim, a gente não quer o movimento a todo custo. Não. Se você não consegue cruzar uma perna sobre a outra e manter a coluna alinhada, então cruze numa amplitude menor, ou não cruze, até mesmo se for o caso. Cruzar a perna até que é fácil, né? Difícil é manter a coluna alinhada nessa condição. Então, veja, avalie bem seu paciente, verifique essa viabilidade. Então, como ela faz uma adução de quadril, é preciso também ter um pouco de flexibilidade dos músculos abdutores, porque a perna cruza a linha média. E além disso, ainda tem o componente de membro superior, né? Que ela está fazendo o movimento de abdução extrema dos membros superiores e ainda cruza as mãos lá em cima, né? Ela faz isso daqui, o que também não é obrigatório, né? Se o paciente não consegue fazer dessa forma, ele pode simplesmente encostar a palma das mãos ou deixar as duas mãos paralelas de uma maneira mais afastada, ou até, em casos mais extremos, não fazer essa parte de membro superior, né? Abduzir numa amplitude menor, enfim. E tudo isso associado ao alinhamento da coluna, não deixando a escápula, o ombro se elevar, né? Lembrando da depressão escapular e também da expiração prolongada.
Então, a gente percebe, né, pessoal, que uma característica comum aos exercícios de stretching é que eles impõem muitos desafios a diversos segmentos corporais. E isso deve ser visto de uma forma positiva, né? A gente, profissional da saúde, deve buscar mostrar essa visão para o paciente que é bom ter desafios, é bom ter metas a alcançar, porque tem gente que se depara com uma dificuldade, né? Não consegue fazer um determinado exercício, um determinado movimento e fica triste, desmotivado, se sente incapaz. A gente quer transmitir justamente o contrário. Se for um exercício que está muito distante daquilo que o paciente é capaz de fazer, a gente pode dividir, fragmentar esse exercício em exercícios mais simples, com metas mais alcançáveis, até mesmo para ter um fator motivacional mais importante, até você chegar num momento, né, num dia no qual ele consiga realizar o movimento por completo. A sensação de missão cumprida, né, de dever cumprido é muito gostosa. Eu não conseguia fazer esse exercício, eu era toda encurtado quando eu cheguei aqui, e agora eu consigo fazer coisas que eu jamais imaginava fazer, né? Essa sensação de conquista é muito gostosa também. Esse outro é deitado, olha só, né? E os stretching deitado, mas não quer dizer que é molezinha, não. A posição inicial aqui é o indivíduo deitado, decúbito dorsal, com as pernas elevadas. A gente vê ali que o quadril está bem próximo de 90 graus de flexão. Pode ser feito com o sujeito apoiado na parede, tá? Com as pernas apoiadas na parede. Depois a gente tira essa facilidade, né, para a pessoa ter que sustentar a própria perna ali com a atividade muscular. Mas de início pode fazer apoiado na parede. Os braços abduzidos a 90 graus, cotovelos também a 90, joelhos em extensão, os pés uma posição ali levemente neutra, né, com uma pequena flexão plantar ali na figura da direita. A gente vai pedir então para o paciente fazer uma flexão de uma das pernas, enquanto que o movimento dos braços também vai se adequando a essa posição. A gente pode fazer uma adaptação também aqui, que é trabalhar a coordenação motora. Então, por exemplo, posso pedir para o meu paciente encostar a mão direita no joelho esquerdo. Então, enquanto ele expira, ela está soltando o ar, está fletindo o membro inferior esquerdo, enquanto leva a mão direita até a extremidade desse joelho. É uma possibilidade. A gente também pode trabalhar com diferentes angulações da posição do quadril. Então, se eu não tiver o apoio da parede, trabalhar com angulações um pouquinho maiores ou menores de 90 graus, depende da referência, mas se você deixar esse quadril mais próximo da posição anatômica, isso vai exigir bastante dessa musculatura abdominal também. Então, são algumas possibilidades ali, algumas variações que podem ser feitas nesse exercício da posição 7. E esse é o 8º exercício que eu selecionei para apresentar aqui para vocês. É um outro exercício do stretching também feito na posição sentada, mas com algumas outras características diferentes. A gente pode falar aqui que o primeiro desafio que a pessoa tem nessa posição do stretching é se manter sentada com os joelhos esticados, porque a gente sabe que é muito grande o número de pessoas que têm um encurtamento dos músculos isquiotibiais. Então, para quem tem os isquiotibiais encurtados, essa posição por si só já é muito penosa. Manter a pelve num bom alinhamento ali, né, sentada sobre a tuberosidade esquiática e com os joelhos estendidos, já é colocar os isquiotibiais numa certa tensão. Se além disso, você colocar ainda os tornozelos em dorsiflexão, você também vai tensionar os músculos do tríceps sural, os 2 gastrocnêmios e o sólio. Então, pode ser que você precise, antes de chegar nessa posição final, fazer esses trabalhos preliminares de preparar essa musculatura da cadeia posterior. Bom, depois que isso já tiver sido conquistado, né, digamos assim, a gente vai ver ali, olha, a coluna vertebral com ótimo alinhamento. E em relação aos membros superiores, a proposta é fazer uma abdução bilateral, colocando as duas mãos ali próxima à região occipital e levando os cotovelos para trás. Então, essa postura é muito interessante para aquelas pessoas que ficam mais fechadas, né? Que tem geralmente uma protrusão de ombros, que tem um encurtamento de peitoral maior, que tem hipercifose torácica.
essa postura vai na contramão dessa pessoa, dessa postura, desse padrão postural mais fechado. Cabeça alinhada em relação ao tronco, né, como é padrão em todos os exercícios. Lembrar da expiração prolongada, alinhamento da coluna e a depressão escapular, que também é muito difícil, às vezes, de se manter nesse exercício, porque como a pessoa faz uma abdução bilateral de ombros, acaba sendo quase que automático ali essa tensão do ombro acontecer de forma conjunta. Então, se for o caso, né, dar estímulos táteis, estímulos verbais, para que essa depressão escapular aconteça. Você vê, né? Um exercício tão simples, tão bobo assim, a gente olha na foto, parece que é uma coisa boba, mas olha quantos elementos estão sendo trabalhados nessa posição unicamente. Então, para quem quer saber mais sobre os princípios do easy stretching, eu recomendo os materiais do Bernard Redondo. Nós temos também alguns artigos, algumas publicações na literatura sobre easy stretching. A gente não tem um vasto número de estudos, assim como tem no Pilates, por exemplo, mas temos sim publicações falando sobre o easy stretching aplicado à capacidade funcional do idoso, a condições respiratórias, a condições musculoesqueléticas, posturais. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu recomendo que percorra esses caminhos. Se você quer aprender mais sobre exercícios terapêuticos, você está no lugar certo. Se por acaso você ainda não é inscrito, não sei o que você está fazendo. Está perdendo tempo? Já se inscreve aqui e começa a assistir as playlists que tem muito material bacana para você. Tem playlist sobre fibromialgia, tem playlist só sobre alongamento, só sobre pilates, sobre dor. Tem muita coisa boa aqui para você. Aproveita. Um grande abraço e até a próxima.